Em um processo de mudança, ou seja, onde exige mudança de comportamento, de atitude das pessoas, é, considerar o fator humano, você que vai liderar esse processo, considerar as características do ser humano, somente isso não garante o sucesso do projeto. Mas uma coisa eu te garanto, não considerar, não respeitar a característica humana num processo de mudança, garante o fracasso do projeto. Olá, sou Marcos Vinícius e com mais de 30 anos de experiência como gestor e consultor em gestão, resolvi criar esse canal para difundir práticas simples e eficazes de gerenciamento de processos que vão trazer grande resultado para a sua carreira e para a sua empresa. Nesse bate-papo de hoje a gente vai falar do fator humano. O que a gente tem que considerar para você que vai transformar a tua empresa, o teu setor? Que fatores, que características de ser humano, independente da sua equipe, do nível de maturidade da sua equipe, mas que você tem que respeitar esses dois fatores, né? Esses dias um ouvinte no meu canal fez uma pergunta que me motivou a fazer esse vídeo. Quando eu lancei um videozinho sobre o diagrama de Chikawa, que falava da maturidade que o grupo tem que ter, que o líder tem que ter para fazer um brainstorming bem feito, achar causas de forma participativa, de cooperativa, né? E aí o Daniel aqui me fez uma pergunta que eu fiquei insatisfeito da forma que eu respondi para ele. Então ele fez a seguinte pergunta assim, ó. É difícil de mudar hábitos das pessoas, principalmente se estão fazendo o mesmo trabalho da mesma maneira há algum tempo. Alguma dica ou sugestão de curso que possa ajudar a mudar a cultura da equipe? E quando eu vi a pergunta, deu vontade de falar assim, é difícil responder. Mas aí eu respondi assim, oi Daniel, pergunta legal. Existe um autor chamado Paul Harris, a gente vai citar nesse vídeo, que apresenta as 4 etapas que todo ser humano passa para mudança de hábito, né? Em suma, tem que adquirir conhecimento e tem que concluir que a mudança é boa para si, né? Mesmo assim, tem que ser estimulado ou até premiado até que a mudança de todo um grupo se efetive e se consolide. É papel de liderança forte. Eu achei minha resposta meio vaga e fiquei com isso na cabeça e aí resolvi gravar esse vídeo, né? Então nós vamos falar dessa pergunta que motivou. O que é mudança? Vamos dar uma caracterizada rápida para a gente entender o que é mudança que o fator humano pode atrapalhar, ou o que é mudança que não precisa se preocupar com isso. E aí o principal, vamos falar dos 2 fatores humanos que a gente tem que considerar. É simples, tá? Uma forma, mas a gente tem que estar aberto a essa percepção, né? E depois vamos falar dos 2 fatores humanos e fazer comentários gerais que eu uso quando faço ou na minha área, ou quando dou consultoria, oriento para que se tome cuidado com isso e vou passo a passo orientando. Nós vamos fazer comentários gerais para vocês. Tá, da mudança em si, vamos caracterizar assim, o que mudança que a gente fala? Toda vez que eu tenho que ir de um ponto A para um ponto B de forma bem genérica, e esse ponto A para ponto B vai exigir mudança de atitude, vai exigir mudança de hábitos já consolidado na situação A, então tudo que eu vou falar aqui se aplica a isso. Se eu for mudar uma coisa, vou mudar a iluminação na fábrica, vou mudar o refeitório, então isso aí não é isso que a gente está falando. A gente está falando assim, a pessoa está habituada a fazer de um jeito, ou você mesmo está habituado a fazer de um jeito, e reconhece que precisa mudar algumas questões. Nós estamos falando dessa mudança. Especificamente do gerenciamento de processo, né? Nós estamos falando o seguinte, assim, eu tenho alguns vídeos que falam sobre isso. Vamos resumir assim, olha. Situação atual, eu tenho processos na cabeça de poucos, falta de tempo dos gestores, altos níveis de retrabalho, equipe desmotivada, estresse e lucratividade baixa. De um modo geral, são os motivos que levam a pessoa a se preocupar, eu tenho que implantar melhor o gerenciamento de processo. Tá? Para uma situação B, onde eu quero situação desejada, processos padronizados, redução de custos, melhoria da qualidade, funcionários motivados e comprometidos, aumento permanente da lucratividade, que é o grande objetivo. Eu tenho um videozinho, eu vou deixar indicado aqui para vocês, que quais são os ganhos de um bom gerenciamento de processo. E aí consolida a ideia que é uma mudança grande. Então, com um bom gerenciamento de processo, eu consigo resultados mais previsíveis em todas as áreas da empresa e, por consequência, da empresa, melhoria contínua, equipe comprometida, delegação dos processos. Eu posso delegar e cuidar de questões mais estratégicas, ser um gestor estratégico. Oportunidade de crescimento pessoal, né, de você poder assumir outras responsabilidades, ser promovido. E, por consequência de tudo isso, sobrevivência da empresa, aumento da lucratividade. Isso daqui eu vou deixar na descrição um outro vídeo meu que fala desses 7 ganhos
que o gerenciamento de processo permite a você conquistar, a tua empresa ou você gestor, né? E essa mudança de um ponto A para um ponto B, eu vou fazer uma analogia que me ajudou muito, já há muitos anos que eu sigo, que é como se fosse uma subida de uma montanha. Mudança nunca é morro abaixo. Mudança é sempre morro acima, exige algum esforço. Não vai acontecer naturalmente. Eu quero isso e a coisa vai acontecer. Toda mudança, fique com a ideia de que vai ter que existir um certo esforço para alcançar. Tá, dentro disso, então, isso é mudança. Dentro disso, nós vamos falar o seguinte, assim, olha, existem duas características do ser humano. Se você é líder de um setor, é diretor de uma área, é empresário, e achar que tem que mudar a tua realidade empresarial, organizacional, para poder sobreviver, então o que nós vamos falar são duas preocupações que você tem que ter dentro de um projeto desse tipo. Vamos lá. A primeira característica, existe um autor chamado Paul Hersey, que escreveu um livro de psicologia organizacional, ele colocou assim, olha, todo ser humano, para promover uma mudança consistente e chegar num ponto e não voltar atrás daquela mudança, ele tem que passar por 4 etapas. Então, o projeto tem que permitir que as pessoas recebam conhecimento e informação e, de certa forma, o Hersey não chega a falar isso, mas que pratique, mesmo nesse período, não fique só na informação, force a barra e pratique. Para aí um dia chegar, então o processo de implantação leva um período, porque vai passar por etapas, que até chegar ao ponto dele chegar a ser consciente de que aquela mudança é boa para ele. Então, opa, o que é esse estágio? A primeira vez que eu li, falei, mas você está consciente, você vai mudar. Não é assim. Eu sei que é bom, mas eu estou preso a hábitos anteriores que me sufocam o dia a dia. Então, mas é um estágio. Então eu tenho que pelo menos reconhecer. E aí, importante desse morrinho, tá? Essa inclinação, o período mais difícil de um processo de mudança é quando você começa a passar informação e exige a mudança no dia a dia e a pessoa está mudando, sem tá praticando uma coisa, mas sem estar convencido de que aquilo ali é bom. Agora, quando ele chega a falar, esse troço é bom, esse negócio de indicador de desempenho é legal, eu preciso começar a praticar isso. Esse negócio de padronização, quando chegar nesse nível, esse nível é um estágio já muito positivo, porque dificilmente a pessoa volta atrás. Mas ela está num limbozinho ali que não está praticando ainda. Então, a terceira etapa que o Hersey fala é de chegar no período onde pessoas do grupo vão começar a praticar naturalmente. E aí, de novo, não tem risco de voltar atrás. Aquela pessoa, mesmo que a empresa pare o projeto, essa pessoa que está praticando, ela vai continuar praticando porque é um dia a dia dela, né? Ou ela vai para outra empresa e vai continuar com isso. Mas a última mudança que o Hersey trata de questão organizacional é quando todas as pessoas conseguem chegar nesse nível. Então, vou reforçar assim, o que nós estamos falando. Nós estamos falando de mudar. Primeiro, você se considera que você é ser humano, então você vai ter que passar por essas etapas. Segundo, numa organização, principalmente os líderes, os gerentes, os diretores vão passar por essas etapas. E aí, cada qual na sua área vai fazer a sua equipe ir morro acima também. Tá? Então, as 4 etapas do Hersey, o teu projeto tem que permitir, olha, não dá para fazer por decreto. A partir de amanhã nós vamos gerenciar de outra forma. Então, eu tenho que passar informação, treinamento, praticar de forma para poder testar, e aí vai passar por uma etapa de conscientização, e você, como gestor do projeto, da mudança, vai ter que gerenciar isso, vai ter que respeitar essas características. Vai passar na ação individual até chegar à ação do grupo todo. Então, isso leva tempo, né? Depois, agora tem essa subida, nós falamos assim, é um caminho para todo mundo. Então, assim, esse processo para mudar, não adianta só treinar, tem que ter liderança e metodologia para fazer isso acontecer. Metodologia que outras empresas já utilizaram, a Melhora Gestão disponibiliza vários vídeos, vários treinamentos nesse sentido, para fazer isso acontecer. Então, o processo de mudança exige esforço. Segunda característica são as reações de cada indivíduo. Então, o caminho é o mesmo, mas cada indivíduo vai reagir de forma diferente. E aí eu queria falar o seguinte, essa reação são características de pessoas, tem excelentes profissionais que reagem positivamente à mudança e tem excelentes profissionais que resistem mais à mudança. Então, nós não estamos falando de característica da pessoa, estamos falando de característica
da pessoa quando se submete, quando se propõe uma mudança para ela. Então, a gente com o tempo fez uma brincadeira aqui falando assim, ó, existe aquelas pessoas que quando você apresenta a ideia, elas são as multiplicadoras, elas são naturalmente, elas estão tocando o seu processo e falam assim, poxa, esse troço aí parece legal, pô, eu quero testar. Então, é a pessoa que quer fazer na sua área e ainda por cima faz campanha a favor a hora que ela percebe que está dando legal, que é bom resultado. Existe um perfil de pessoa que é o interessado. Qual a diferença do multiplicador? Ele quer fazer na área dele, ele é centrado na área dele, ele vai aceitar bem, ele vai querer testar novas práticas desde que traga um resultado bom para ele, seja bom para a equipe e para ele também. Existe também as pessoas que são os rebeldes naturais. Ah, esse troço não serve para a gente. Ah, esse negócio é para o Japão, esse negócio é só para a empresa grande. E eles falam abertamente isso. Não são maus funcionários, são pessoas que a tendência é reagir negativamente à mudança e expõem isso. Tá? E também tem a pessoa, também não é a pessoa cínica, mas é a pessoa que fala, pô, legal, vamos tocar esse barco adiante. E quando volta para o setor dela, ela, por questão, não é má fé, não é nada. Ela não se empolga muito, ela tenta, vamos tentar manter do jeito que está aqui, estamos há 20 anos assim, não precisamos mudar. Tá, eu vou reforçar uma coisa. Ah, é fácil de resolver isso aí. Pega os cínicos, os rebeldes e manda embora. Não é isso, eles são bons funcionários. Se eles merecerem ser mandados embora, tem que ser por outro motivo, não por isso. Tá, vamos lá. Com esse quadro aqui ó, de pessoas que reagem diferente a esse caminho que nós vamos seguir, eu queria traçar alguns comentários, algumas sugestões que você tem que considerar no teu processo de implantação. Vamos lá, vamos manter a figurinha aqui e vamos falar alguns pontos, e tem outros, talvez se a gente conversar outra hora, tem outros pontos. Eu gostaria que vocês comentassem esse vídeo e levantassem outros pontos, ou criticassem alguns pontos ali que da característica do ser humano nesse processo de mudança. Então, primeiro ponto, assim, ó, a considerar, você que é gestor, que é diretor, que é empresário, a considerar, olha, coloque como meta no seu processo levar ao final do período, vamos supor, se uma empresa grande traçou um período de 1 ano para fazer esse processo, ou traçou um período de 6 meses, isso a gente trata nos nossos treinamentos, nós temos um curso de gestão simplificada que orienta bem esse período, dependendo do porte de empresa, quanto tempo coloca, mas vamos falar o seguinte, se você colocar um projeto de 6 meses para uma empresa pequena ou de 1 ano para uma empresa maior, não espere alcançar, por causa dessas características que eu citei, não espere alcançar 100% das pessoas aqui nesse período de 6 meses ou 1 ano. Como tem essas características, eu costumo falar o seguinte, olha, no processo, se você traçou para 6 meses, se você tiver 10 gestores ou 10 setores na sua empresa, né, e 30%, ou seja, 3 setores ou 3 gestores chegar ao ponto de estar participando ativamente do projeto e estar efetivando a mudança em suas áreas, já é uma meta extremamente satisfatória. É um sucesso. O teu projeto, se alcançar 30%, é um sucesso. Por quê? Porque eu tenho pessoas que não vão andar na mesma velocidade. Só que tem uma característica. Se você der atenção para os multiplicadores e para os interessados e chegar com esses 30%, que seja 30% aqui em cima, os rebeldes e os cínicos, que não são maus funcionários, eles vão começar a reagir. Tá? Então, numa segunda rodada, numa continuação do projeto, você acaba chegando no 100%. Mas não considere, por causa dessa característica, não espere que você vai alcançar 100%. Segundo ponto, respeite as 4 etapas do HERS. Tá? Muitas vezes uma ansiedade excessiva do gestor, do empresário, do diretor que está fazendo na sua área, mata o projeto. Porque ele não investe em treinamento suficiente, ele quer que todo mundo se conscientize só porque ele falou. Então, esse tempo, 6 meses, 1 ano, considera muito essa etapa de adquirir conhecimento e buscar conscientização. Então, independente do perfil, até o multiplicador, ele vai ter que passar por essas 4 etapas. Terceiro ponto, importante, né? Não esqueça de você. Às vezes o empresário quer tocar o projeto, opa, é legal esse projeto, deixa meu pessoal se virar, eu vou cuidar de outras coisas.
Na realidade, você tem que estar no mínimo no estágio de conscientização, ou seja, eu quero isso para a minha empresa, eu sei que isso vai dar certo. Então você vai passar por essas 4 etapas. Então invista um pouco em você, conhecimento, se for preciso uma mentoria, se for visitar uma empresa, para quando disparar o projeto, você ter certeza que é isso que você quer e poder ter capacidade de motivar as pessoas. Aqui esse 4º ponto, acho que eu falei um pouco, mas foca nos multiplicadores e interessados. O que é isso? Quando você for ao escritório, ao chão de fábrica, dependendo do porte da sua empresa, não se prenda muito. Quando a gente orienta a fazer a implantação, a gente até sugere que de vez em quando o dono da empresa faça uma auditoria simples, uma auditoria motivadora. Não se preocupe em parar muito tempo naquele rebelde cínico que não está cumprindo as tarefas que o projeto está propondo e perder muito tempo com ele. Gaste mais tempo naquele que está fazendo. Pare para ver a gestão visual dele, pergunte como é que está o processo, participe, colabore. Isso vai provocar os outros a quererem correr atrás também. Então foca nos multiplicadores e no interessado, principalmente nos multiplicadores, mas também no interessado. Por quê? Ele vai chegar aqui em cima, se ele gostar da ferramenta, ele vai chegar mais cedo do que os demais. E por último, esse é mais difícil de enxergar, mas assim, olha, invista em você, tome uma decisão consciente, consistente de que quer fazer e quando iniciar o processo, não interrompa. Se você tiver dali a 2 meses um processo, uma mudança grande, uma mudança de fábrica, tal, então de local, espere acontecer isso para quê? Não interrompa. Por quê? Eu estou com pessoas que não estão conscientes de que a mudança é adequada. Eu tenho um período aqui no começo que é desgastante, as pessoas estão cumprindo tarefas sem ter certeza se isso traz resultado ou não. O que é essa inclinação íngreme aqui? Significa o seguinte, se você começar, vai ter várias, no processo de implantação tem uma gestão desse projeto, uma etapa para serem cumpridas. Se você começar e a maioria estiver nessa rampa aqui, não estiver consciente, e interromper porque você tinha coisas mais importantes para fazer, ou não é hora, vamos deixar para voltar daqui a 3 meses, essas pessoas voltam a estaca zero e aí a segunda tentativa, a terceira tentativa vai ser cada vez pior, porque na cabeça das pessoas vai se pensar, já tentamos isso e não deu certo, é perda de tempo. Então, quando começar a ideia do morro, não pare a escalada. Faça o pessoal chegar no mínimo, se for para dar um tempo para o projeto, faça o pessoal chegar pelo menos na etapa de conscientização e com alguns atuando da maneira que você quer. Pessoal, eu lanço regularmente, semanalmente, vídeos novos sobre esse assunto. Vou continuar falando sobre implantação e gerenciamento de processo, mas outros fatores que podem atrapalhar também o processo de implantação. Então se inscreva no canal, acompanhe a gente ali. Nós vamos formar uma grande comunidade de troca de experiência. Um abraço.